Salve, salve família! No vídeo de hoje eu vou falar da minha experiência com o jejum intermitente e também vou falar um pouco sobre o jejum do Ekadashi, um jejum indiano. Então roda a vinheta aí pra nós! Primeiramente eu quero deixar claro que se você quer iniciar no jejum, seja intermitente ou seja o jejum indiano também, o ideal é você procurar um profissional, um médico, um nutricionista ou uma pessoa que já faz o jejum indiano há mais tempo, que vai ser o que eu vou falar mais pro final do vídeo. Então, para começar, eu quero falar da minha primeira experiência com o jejum intermitente. No caso, eu procurei um nutricionista, um profissional, e pedi dicas e pedi para me acompanhar durante esse processo também. E nas dicas, a primeira dica seria aumentar 1 hora o meu jejum. O jejum intermitente, ele tem essa característica, por isso esse nome, intermitente. Você faz um período de horas comendo e um período de horas jejuando. Naturalmente, nós já fazemos o jejum intermitente ao dormir. Porém, geralmente a gente faz 7 ou 8 horas só de jejum, mais ou menos, dependendo da hora que você termina o seu jantar e da hora que você inicia o seu café da manhã. Então, como eu jantava por volta de 8 horas, mais ou menos assim, eu comia alguma coisa na faculdade, então, quando era de manhã, eu comia por volta assim de 7 horas mais ou menos, ou antes um pouco, já tomava o meu café da manhã. E o que eu quis fazer? Eu quis aumentar esse período de jejum. No meu caso, eu não quis fazer o jejum para emagrecimento, eu queria fazer o jejum intermitente para o ganho de massa muscular, que também é possível, porque aí já envolve comer as calorias necessárias durante o dia. Na época eu treinava calistenia, então também com a ajuda de nutricionista, eu vi que as minhas necessidades calóricas eram de mais ou menos 2.500 calorias por dia para ganhar aí minha definição na calistenia, bota fé? Então nesse período que eu ficava comendo, eu comia essas calorias. Só que para fazer o jejum, como que foi? Ao invés de eu comer o meu café da manhã por volta de 7 horas da manhã, a nutricionista indicou eu passar para as 8 horas da manhã e se meu estômago não reclamasse, eu não sentisse nenhuma dor, eu poderia aumentar um pouquinho. Eu confesso que foi um pouco difícil no início, porque, por exemplo, o primeiro dia, parei de comer às 7 horas da manhã, quando deu 8, assim, eu já estava com um pouquinho de fome, estendi mais um pouquinho, eu aguentei 1h30, aí eu comecei a sentir um incômodozinho leve, porque ela já tinha me indicado sobre isso, Então, como eu senti um incômodozinho leve, aí eu já estava com o meu café da manhã pronto, meu potinho ali com as frutas, algumas coisas, então já comi o meu café da manhã. Eu fiquei mais ou menos uma semana comendo por volta de 8h30 da manhã. Depois de uma semana eu percebi que eu conseguia ir mais um pouco e eu conseguia até às 10 horas. Então depois de uma semana eu fiquei tomando meu café por volta das 10 horas. Só que aí, como eu não estava com pressa, eu comecei a fazer isso por mais tempo. Eu não fiz só por mais uma semana. Eu fiz um pouco mais de uma semana e quando eu me senti assim, apto para ir mais um pouco, para aumentar um pouco, aí eu passei para as 11 horas. Então, como estava perto do horário de almoço, o que eu fazia? Eu comia uma fruta ou alguma coisa bem leve só para quebrar o jejum e quando dava meio-dia eu almoçava. Na época eu estava na universidade, no Rio Grande do Sul, então meio-dia era o horário que nós descíamos para o restaurante universitário para fazer as nossas refeições. Então às 11 horas eu quebrava com uma banana, uma maçã ou alguma outra fruta qualquer, para o meio-dia eu fazer o meu almoço. Aí depois do meio-dia eu comia mais alguma coisa por volta das 4 horas da tarde, mais ou menos, que era o café da tarde, alguma coisa mais proteica também. Como eu disse, eu estava fazendo calistenia e procurando o ganho de massa. E depois do jantar, eu voltava para o restaurante universitário para fazer o meu jantar. E quando dava o horário de noite, depois do jantar, eu jantava por volta de 6 horas, assim, mais ou menos, que era o horário de funcionamento do restaurante. E aí, 8 horas da noite, eu comia alguma coisa, ou umas bolachinhas, ou sei lá, o que tivesse ali no meu quarto ou na cozinha da República, Porque eu não morava sozinho e eu estava na faculdade e na época eu não era nem vegano e nem vegetariano, ou seja, eu comia de tudo e também comia bastante besteira, Comia bolacha e tal, só que nessa época eu já estava reduzindo, mas ainda assim, às vezes tinha uma bolachinha, um biscoito, um pedaço de pão, alguma coisa. Não é igual hoje, como eu disse, Hoje, tipo assim, é raridade eu comer alguma coisa tipo um pão de forma vegano. É raridade. Minha prioridade, como vocês sabem aqui, são as frutas, folhas, legumes, vegetais, nozes, castanhas, sementes, cereais, tudo na sua forma integral, tudo na sua forma natural. Então, o jejum, ele tem esse intuito, de fazer essa intermitência em ficar um período de tempo
comendo e ficar um período de tempo sem comer. Então, como já tem muito tempo que eu fui praticando o jejum intermitente, eu aprendi mais sobre outros jejuns, que foi o jejum indiano. O jejum indiano ele acontece, se não me engano, há mais de 5 anos antes de Cristo. É um jejum indiano, como eu disse para vocês, e também algumas pessoas chamam de jejum da lua. Por quê? Porque ele acontece 2 vezes por mês, 11 dias após a lua nova e também 11 dias após a lua cheia. Isso dá no começo e no final do mês mais ou menos, mas não tem um dia certo. Mas tem um calendário, eu faço parte de um grupo no WhatsApp, onde todos, né, entram lá em contato e falam, ó, o próximo é tal dia, tá chegando o dia, aí no dia tem isso, tem aquilo, né? Então eu vou falar um pouco mais dessas características, porque não é só fazer um jejum. Porque na verdade o jejum do Ekadashi você não precisa ficar sem comer. Primeiramente que o jejum do Ekadashi é um jejum de purificação, né? Eles observaram, os astrólogos antigos, muito antigos, já observaram que nesses 2 dias a Lua ela encontra em uma posição que ela chega a puxar a maré do mar mais de 1 metro para cima, né? De 1 metro a quase 2 metros assim que a maré sobe nesses 2 dias. Então os indianos resolveram jejuar também para fazer essa limpeza, para fazer essa desintoxicação. Então esses 2 dias que eu jejuo é justamente por conta de uma desintoxicação, de uma limpeza interna. Só que, como eu disse, não precisa ser um jejum somente de água, só sem comer. Existem alimentos permitidos no jejum. Por quê? O jejum, o Ekadashi, esse jejum indiano, a ideia é não comer os alimentos que retêm muito líquido, como grãos, né? Feijão, grão de bico, lentilha, arroz também, que não é um grão, né? Mas também retém muito líquido, aveia, centeio, carnes, ovos, queijos, todos esses alimentos não entram nesse dia. Porém, entram o quê? As frutas e também os tubérculos. Tem outros alimentos que entram também, eu não sei todos aqui, por isso eu não vou falar, mas a galera no grupo do WhatsApp que eu estou, eles sempre mandam as fotos lá com os alimentos. E como eu pratico uma alimentação assim, mais crudívora e mais frugívora, então para mim não tem muita diferença, porque quando eu faço só comendo, eu faço só comendo frutas mesmo. Tem pessoas que comem também abóbora, mandioca cozida, batata cozida, inhame, mandioca, que também é permitido. O sal, se eu não me engano, não é permitido também, então come basicamente só cozido mesmo, só que é bem de boa. O foco não é se preocupar com a alimentação, né? Eu estou falando de alguns alimentos permitidos, mas o foco é a desintoxicação. É um período para você separar assim, para o seu corpo, para o seu bem-estar. Eu, por exemplo, aqui eu sempre falo nas minhas redes sociais, eu trabalho todos os dias, não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, eu estou criando um conteúdo, eu estou gravando uma receita, eu estou gravando um vídeo daquilo, eu estou editando um vídeo, estou programando alguma coisa, estou trabalhando todos os dias. Os únicos 2 dias que eu não trabalho são esses 2 dias do Ekadashi, que é mais ou menos no começo do mês e mais ou menos no final do mês. Aí eu nem mexo nas redes sociais, às vezes eu tiro uma foto só para dar um bom dia e fico em casa de boa, assisto um filme, uma série, fico fazendo bastante meditação, faço uma prática de yoga, dou uma caminhada com os cachorros, mas uma caminhada de leve, assim, pertinho, porque a ideia mesmo é dar um descanso pro corpo, né? Então eu também não como por causa disso, eu dou um descanso pro meu estômago. Só que como que eu consigo fazer esse jejum de 24 horas? Porque, como eu já falei há vários anos atrás, lá no começo da faculdade, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu iniciei com jejum intermitente, aí eu fui aumentando aos poucos, cheguei a fazer 12 horas, cheguei a fazer já de 14 horas, então eu me acostumei com o jejum intermitente, depois eu fui pesquisando para aprender como fazer o jejum de um dia. Então, eu já tinha feito também, né, o jejum de 24 horas, então para mim no Ekadashi foi muito fácil, porém, quando eu fico só comendo as frutas, também é muito fácil, e a limpeza acontece do mesmo jeito. E eu prefiro fazer o jejum de 24 horas justamente por esse motivo, porque eu sinto mais limpo, eu sinto uma desintoxicação mais forte quando eu faço o jejum só na água, sem comer nada, e para mim é muito tranquilo, eu não fico com fraqueza, eu não fico... como é que eu vou falar? Eu não fico assim preocupado com alguma coisa, entendeu? Para mim é bem tranquilo. Só que, como eu disse, eu já passei por processo de experiência do jejum intermitente antes e de jejuns de 24 horas também. Por isso que eu deixei bem claro no início do vídeo e vou falar agora de novo. Procura um profissional para te auxiliar em toda a sua jornada, para estar junto de você. Porque geralmente você faz uma consulta com um profissional, ele vira seu amigo ou sua amiga, você consegue o contato dele no WhatsApp, aí você pode ir mandando informações durante o dia, você pode ir tirando suas dúvidas com ele. E isso é muito bom, vai te ajudar muito nesse processo.
Então, como eu disse, eu fiz o jejum intermitente há 5 anos atrás, mais ou menos, porque eu queria ganhar massa muscular, queria ganhar uma definição. Existem pessoas que procuram jejum para emagrecer, mas como eu disse, o foco do jejum não é nem o emagrecimento, nem o fortalecimento de músculo. O foco, primeiramente, tem que ser o que você quer para sua vida. Porque se você quer emagrecer, você primeiramente tem que procurar um profissional e o ideal é você comer menos calorias do que você precisa no dia, né? Isso aí a gente já está cansado de saber. Só que, como eu disse, com acompanhamento profissional. Então, o jejum ele pode te auxiliar no emagrecimento, como pode te auxiliar no ganho de massa muscular. Eu comecei a seguir várias pessoas que faziam jejum intermitente e praticavam atividade física para ganhar massa muscular. O meu intuito não era ficar grande, mas ficar definido, né? Eu queria só a definição ali, exercícios calistênicos, né? Ao ar livre, usando o peso do próprio corpo. Eu não queria nada mirabolante, nada de academia, nada de ficar grandão, como eu já disse aqui. Então, esse foi o meu intuito. Eu quis gravar esse vídeo aqui também porque as pessoas sempre me perguntam assim, mano, você tem algum vídeo falando sobre o jejum do Ekadashi ou falando da sua experiência com o jejum? E eu sempre falo, vou fazer um vídeo, vou fazer. E como o assunto é um assunto um pouco longo, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para o YouTube, que aí vocês podem ver eu esclarecendo como que foi o meu início, como que foi para mim, por que eu faço e também explicar um pouco o que é o jejum do Ekadashi. Se você tem mais interesse no jejum do Ekadashi, me segue aqui em uma das minhas redes sociais e manda mensagem em alguma delas lá, porque aí a gente pode trocar mais ideia, questões de data, se quiserem entrar no grupo que eu estou também, que tem pessoas do mundo inteiro participando nesse grupo, vai ser muito legal. Outra coisa que eu não falei também sobre o jejum, que ele tem hora certa para iniciar e hora para encerrar. Um exemplo, esse mês foi no dia 6. Então, o jejum ele começou 5h30 da manhã, para mim, que estou aqui no Espírito Santo. Quem está no Rio Grande do Sul, pode ser que seja 5 horas ou 6 o horário de início. Só que para mim o horário de início não interfere muito. Por quê? Porque eu não vou acordar 4 horas da manhã, 4h30 da manhã para comer alguma coisa e depois começar o jejum. O meu jejum ele começa quando eu termino o meu jantar no dia seguinte. Então se o jejum foi no dia 6, no dia 5 eu terminei de jantar e já iniciou o meu jejum aí. Dormi, acordei e fico o dia meditando, né, fazendo as coisas que eu falei já aqui no vídeo. Aí no dia 7, depois que passou as 24 horas, o horário de quebrar o jejum geralmente vai ser tipo assim, entre 6 e 8 horas, entre 5h30 e 8h30. Depende muito porque é definido por astrólogos, como eu falei para vocês. Então se você tá no Amapá, se você tá no Rio Grande do Sul, se você tá na Bahia, é um horário diferente. Mas tem um intervalo, né, de 2 horas assim mais ou menos para você fazer a quebra do jejum. Então, por exemplo, no dia 7 desse mês, eu quebrei o meu jejum às 7 horas da manhã e eu poderia quebrar até às 8h30 mais ou menos, que era o horário de quebra do jejum. Aí como eu já tomo meu café da manhã por volta de 7 a 8 horas, então para mim é tranquilo. Só tem que se atentar a isso, ao horário da quebra também. Beleza? Eu separei um pouco aqui sobre o jejum indiano, aí eu vou ler alguns trechos aqui bem rapidinho, só para vocês se situarem um pouco sobre o jejum indiano, porque vocês precisam fazer uma pesquisa mais a fundo sobre o jejum, porque se vocês forem assistir vídeos no YouTube ou pesquisar em site, vai ter muita informação, sabe? O conhecimento é muito longo. Tem várias vertentes desse jejum. Tem pessoas que fazem comendo fruta, tem pessoas que fazem só bebendo água, enfim, tem pessoas que nem saem de casa nesse dia. Então é importante dar uma pesquisada para saber mais. Ó. Jejum indiano que proporciona limpeza de karma, equilíbrio dos chakras, saúde e desintoxicação. E a pipoca veio aqui querendo aparecer um pouco no vídeo. Né, Pipi? Não tá aparecendo. Tá não? Ah, mas... E agora? Dá um tchau lá pro pessoal, Pipi. Oh, desculpa. É o jejum mais antigo da história da humanidade. Ekadashi significa 11º em sânscrito, porque acontece, como eu disse, no 11º dia após a lua nova e no 11º dia após a lua cheia, ou seja, 11 dias após a lua nova e 11 dias após a lua cheia. Ele purifica o corpo, equilibra os chakras e limpa o karma negativo. Aí até fala que não precisa passar fome, basta ficar sem comer carne, peixe, ovos, derivados, grãos e alimentos derivados de grãos por cerca de 24 horas ou um pouco mais de 24 horas, né? Por mais de 24 horas no caso. Uma outra dica, se caso você quer fazer o jejum do Ekadashi, é só você ir e baixar o aplicativo chamado Ekadashi Reminder, ou Reminder, né, falando assim, lendo em inglês e falando em português. Mas eu vou deixar aqui, ó, um print do aplicativo
E vou deixar na descrição também o nome do aplicativo, caso vocês queiram baixar e utilizar. Esse aplicativo é muito maneiro porque você coloca a sua localização e se você for uma pessoa que viaja bastante, você pode salvar as localizações que você vai ou então é só mudar a localização que você tá para você saber qual que é a hora de quebrar, de iniciar e a hora de quebrar esse jejum. Então vou deixar o print aqui, Ekadashi Reminder ou Reminder, muito bom, eu tenho ele também e também participo do grupo do WhatsApp. E o aplicativo ele te lembra também, ele manda uma notificação falando assim, dia tal é o jejum, daqui 3 dias começa o jejum. Quando tá chegando perto, ele já avisa o dia do jejum. Você não precisa ficar colocando na sua agenda, porque o próprio aplicativo já vai funcionar como uma agenda e vai te avisar sobre esse jejum. Então família, esse foi o vídeo aí explicando como que eu comecei no jejum intermitente, como é que foi pra mim, explicando um pouco sobre o jejum indiano, que é o jejum do Ekadashi também, que vocês sempre me perguntam. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir o vídeo, comenta aí alguma dúvida que você teve sobre jejum intermitente, sobre jejum indiano, compartilha com alguém que você acha, que você julga que vai ser importante esse vídeo, compartilha com os amigos também. E se você assiste o vídeo aqui e não se inscreveu no canal, se inscreve aí para dar uma força, como eu sempre falo, para fortalecer o trampo nosso aqui no canal, o trampo meu e da Lorena, para fazer o canal crescer. E também, como eu sempre falo, ó, salve, salve família e um fortíssimo abraço. É nóis!